Pessoal, bom dia a todos. Fico extremamente feliz de ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Quero cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da presidente em exercício, Maria Cecília. Cumprimentar também a vereadora Débora Dal, vereador Isabel, vereador Levi, vereador Alex, vereador Cascão, que estão aqui nos acompanhando. Sempre uma honra ter vocês na discussão dos nossos projetos. Quero cumprimentar a imprensa na pessoa da Gerliene e do amigo Reginaldo. O amigo Gerliene e meu amigo Reginaldo. Ficar amigo só para um fica ruim. E também a todos que estão nos assistindo, seja de maneira presencial ou seja pelos veículos de comunicação oficial da casa ou por nossas redes sociais. Pessoal, quero ter uma linguagem hoje um pouco mais direta e um pouco mais franca, então peço que todos prestem bastante atenção nessa discussão. A gente não faz aqui um requerimento com o objetivo de atacar ninguém, sim para construir a nossa cidade cada vez melhor. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando, por meio da Secretaria competente, uma nova limpeza geral e fiscalização constante na entrada da estrada rural, situada na rodovia LMG 748, terceira entrada direita após o Centro Educacional José Inácio, contenda, nas proximidades do KM 23, nas coordenadas geográficas 18,79907 Sul, 48,02290 Oeste, para não falar que não tem como achar. Entrada para o restaurante da Deixa. Ressalto que o requerimento 1380 foi devidamente atendido à época, todavia o referido local encontra-se novamente tomado por descarte irregular de resíduos. Referida reincidência demonstra a necessidade de intensificação da fiscalização, principalmente por estarem colocando fogo nos resíduos, como também descartando materiais incompatíveis para o tipo de lixeira, por exemplo, resíduos biológicos. Necessita também o aumento da manutenção periódica para que haja um bom funcionamento. Pessoal, vocês vão observar a imagem, quem está aqui presencialmente pelos televisores. Esse aqui é a entrada do estrada municipal da Cantina da Deixa. Isso é um absurdo, por quê? Eu gostaria de falar que é um problema crônico. Faz a limpeza, passa pouco tempo, está assim. Então, além de aumentar a manutenção, tem que também ter uma fiscalização, porque determinados resíduos podem ser descartados ali, outros não. Aí o que está acontecendo ali? Ele está acontecendo a queima irregular, está causando... Tem gente esses dias, então o vereador Oliveira apontou muito bem, está fazendo descarte de resíduo biológico ali. Então, eu acredito que a política pública dessas lixeiras nas estradas rurais não deu certo. Eu acho que assim, foi uma tentativa louvável, mas a gente vê que vários colegas vereadores, já vi Maria Cecília, já vi a vereadora Ana Lúcia, sei que outros vereadores, Cascão também, já apontou. Então, foi uma tentativa louvável, mas a política pública das lixeiras está causando transtorno. Eu conversei com a moradora da entrada dessa região, ela falou assim, foi duas bênçãos. A primeira na hora que colocou e a segunda vai ser na hora que tirar daqui. Então, alguma coisa está acontecendo, a gente pede, então, que seja reestruturado ou uma mudança contratual, ou uma mudança de gestão, ou alguma política pública diferente, uma questão maior, ou não pode colocar resíduo de poda, porque o caminhão que está passando é o compactador, ou troca a modelagem do caminhão que está passando, alguma coisa tem que ser feita. O que, infelizmente, tem que ser pontuado é aqui, não deu certo. Em momento nenhum aqui eu quero falar do Gilmar, viu, pessoal? Eu pontuo aqui, o Gilmar está tentando, ele atende na hora, ele manda o caminhão. Eu estou falando, então, que é algo muito maior que um secretário, é uma questão de modelagem. Tem que ser repensada a modelagem lá. Feitura igual, e esse requerimento aqui é importante pontuar. Nós pedimos a limpeza tem 2 meses, foi efetuada. Então, realmente, está acontecendo algo mais sério. Então, está colocando fogo, aí o fogo chega na plantação do produtor rural que está do lado. Então, tem que ser feito isso aqui de uma maneira bem efetiva. Vereador, gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Uma honra como proponente. Vereador, também gostaria de parabenizar o senhor e assinar com o senhor. Uma honra como proponente. Tem que deixar mais alto aqui quando estou enxergando. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental,
o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, seja realizada fiscalização nos pontos de descarte irregular de lixo, localizado na rua Eliane Cristina Peixoto Alves, no bairro Bela Suíça 2, e no final da Avenida Geralda Peixoto, no bairro dos Ipês, a fim de coibir tal prática e adotar as medidas cabíveis. Pessoal, olha os vídeos aí. Isso aqui é uma moradora, minha amiga, estimada Aline, que luta por sua rua. Ela conseguiu fazer a limpeza. Queria agradecer aqui o professor Gilmar, a todos dos serviços urbanos, fizeram a limpeza lá. 2 dias depois que fez a limpeza, olha o que está acontecendo. O carroceiro fazendo descarte irregular. 2 dias depois da limpeza. Ela, uma mulher trabalhadora, que luta por sua rua, tem até medo de ir lá falar, aconteceu alguma coisa com ela. Pode passar para o próximo vídeo? Outro lugar, no final da Avenida Geraldo, no bairro dos Ipês. Também acabou de fazer a limpeza em 2 dias, na época da filmagem do vídeo. Já começou de novo os resíduos. Então, o que eu estou falando para vocês? Alguma coisa grande, uma gestão compartilhada tem que ser feita. Eu trouxe aqui umas anotações para não esquecer, por quê? A primeira coisa que nós temos que reconhecer que existe um problema de gestão de resíduos de construção civil no município. Nós temos que compreender isso. E quando eu falo que existe um problema de gestão de resíduos de construção civil, eu não estou falando da URPV especificamente, não estou falando dos serviços urbanos especificamente, não estou falando nem do próprio carroceiro. Estou falando que se não sentar todas as autoridades, o vereador Levi é muito bom nessa questão da política pública, a vereadora Débora também tem uma grande batalha, né, no que envolve essa questão do carroceiro, né, Débora? Se não senta todo mundo e falar de uma política pública eficiente e honesta sobre isso, não vai resolver. Você viu ali o caso, naquele caso específico, tem 2 dias que fez a limpeza. Aquela mulher é dona de um lar, trabalhadora, e está vendo tudo que ela lutou, conseguiu fazer gestão, não consegui. E eu queria fazer uns apontamentos sobre isso. É um problema crônico, intenso e que traz prejuízo para toda a sociedade. Eu queria dar 2 exemplos. A Aline, da rua Eliane Cristina, e o Danilo, do bairro IP. Pessoal, não estou aqui para apontar nome, mas é urgente a força-tarefa. Deixa eu falar para vocês. Tem que contratar fiscal de serviços urbanos, fiscal de postura, urgente. Tem que contratar e dar, pessoal, toda a estrutura para eles. Nós precisamos regulamentar, eu acredito que teve um ganho muito grande quando essa casa voltou ao regime de 24 horas para os fiscais ambientais, porque agora eles atendem 24 horas. Nós temos que também pensar a fiscalização dos serviços urbanos com regime 24 horas, com um novo concurso e com moto, com objetivo para eles irem fazer a fiscalização. Pessoal, tem que aumentar o número de maquinário urbano, eu fico vivendo, eu que fico observando, meus colegas da zona rural, eu também tenho demanda na zona rural, todos os 17 têm demanda na zona rural, mas a gente sabe que tem trabalhadores como a própria Cecília, Poxiga, Oliveira, Piracaíba, perdão se eu esqueci algum aqui, que tem esse trabalho fora da zona rural, não só na zona rural, mas dentro da questão urbana, tem que melhorar os maquinários da questão urbana. E só o fato aqui, eu aproveitei esse ofício para falar um pouco mais, toda cidade tem ponto de descarga irregular. Toda a cidade. Se eu perguntar ao vereador Cascão, você sabe 3 pontos, de imediato, né, Cascão? Se eu perguntar a Cecília, a Débora, a Isabel, o Levi que estão aqui, 3 pontos, né, Isabel? De imediato. Ou seja, está ficando complexo esse problema e nós temos que encarar ele de frente. Porque, quando nós começamos a aceitar coisas absurdas, um problema muito grande começa a acontecer. Então, a gente tem que pensar uma política de resíduo da construção civil. Hoje o Branquinho disse muito bem, ampliar as URPVs, fechou o RPVs, fechou 2, isso é um problema muito sério. Então, se estava causando transtorno, antes de fechar, vê onde que ela vai ser transferida, vê ela com muros, não grades, para não causar problemas da vizinhança. Então, alguma coisa tem que ser feita de maneira urgente. Como eu disse, não existe culpado. Isso é uma conjuntura que todos têm que ter. O prefeito Renato está lutando bem por isso, o professor Gilmar, nós vereadores temos que nos unir, mas alguma coisa tem que ser feita e iniciando essa alguma coisa para não ficar vago. Tem que ter contratação de fiscal,
tem que ter estruturação de fiscal, tem que ter mais maquinário de serviços urbanos. Então, tudo isso, meu apoio, que eu puder fazer, viu, Gustavo? Eu espero que o Executivo entenda, é uma questão construtiva que eu estou falando de todos. Como eu disse, não quero apontar esse problema, e sim ver também as novas modelagens dos nossos contratos. É difícil mudar uma modelagem de contrato vigente, mas então, no próximo contrato, já vamos organizar para fazer uma construção bem sólida do mesmo. O vereador que subscreve respeitosamente requerer, ouvido o plenário em forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando, por ministério competente, sejam realizadas melhorias na iluminação e manutenção dos brinquedos da Praça João Fernandes Filho, Parque das Águas, conhecido como Parque das Águas, uma vez que atualmente há áreas escuras que comprometem a segurança dos usuários. Pessoal, eu não escondo que eu tenho um carinho muito grande pelo Parque das Águas. A Secretaria de Meio Ambiente foi responsável pelo paisagístico e pela iluminação desse parque, mas mais importante que a criação é a manutenção. Então, eu tive caminhando lá no Parque das Águas, está com alguns problemas de iluminação. Lá é um lugar que tem como bandeira ser extremamente seguro, então a gente pede esse reforço de iluminação. Também a questão dos brinquedos, teve brinquedos muito louváveis que estão faltando, então seja feita uma dispensa ou uma maneira de contratação para que todos esses brinquedos voltem para o Parque das Águas, para a gente continuar tornando aquele local um espaço de alegria. Outra questão também, a irrigação, a gente vê que tem alguns problemas de vazamento de água lá, isso é muito sério, principalmente na região que nós estamos no Cerrado Mineiro e a época do ano que nós estamos vivendo. Eu estou propondo aqui uma audiência pública, pessoal. O vereador que subscreve pede o ouvido pela forma regimental, análise por parte do presidente, uma audiência pública sobre a Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo. Assim que tiver a data efetiva dessa audiência pública, convido todos os vereadores a estarem presentes. O Levi também propôs, essa discussão, chamar todo o pessoal da infraestrutura, chamar todo o pessoal da SAI, todos juntos para discutir a Teodolino Pereira de Araújo. Depois daquele vídeo, eu recebi uma série de mensagens no direct que eu fiquei preocupado. Alguns profissionais da engenharia, pessoas respeitadas, estão falando da problemática daquela avenida. Então, a gente solicita essa audiência pública de imediato para discutir e ver o tamanho do problema, para a gente também ver a magnitude da intervenção que tem que ser feita. Outra audiência pública, isso aqui o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, análise por parte de Vossa Excelência, possibilidade de audiência pública com participação do Corpo Técnico da Secretaria de Meio Ambiente, representantes de órgãos ambientais, especialistas na área, lideranças comunitárias, entidades de classe e a população em geral, a fim de discutir a viabilidade e implementação de um novo Código Ambiental no município de Araguari. Pessoal, o que está acontecendo aqui no município de Araguari? Paulo, até peço para você estar presente nessa audiência, como presidente da comissão, o William, também todos, Cecília, todos aqui. O que acontece? A gente teve alguns avanços na política ambiental, porém está tudo muito solto. Então, a gente vê uma legislação ambiental que é a 5681 de 2016, até a questão dos loteamentos, tem uma legislação ambiental solta noutra questão. Então, o que acontece? Aí eu estava observando o Código de Postura, com todo respeito a quem fez o Código de Postura, colocou um monte de coisa ambiental dentro do Código de Postura, contradizendo a legislação ambiental da 5681 de 16. Então, assim, essa demanda são os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, que são pessoas, mestres, doutores, pessoas da área, que são minhas amigas e que eu admiro muito o trabalho delas, que está tendo essa questão volátil. Então, eles às vezes ficam até com medo de dar determinado parecer, porque tem uma legislação de 2016 que fala que sim, já fez outra por cima, o fiscal, na hora que vai fiscalizar, tem a lei federal dos decibelímetros, mas, ao mesmo tempo, o Código de Postura está falando outra questão. Então, para ficar o mais democrático possível, nós vamos chamar essa audiência pública, os vereadores para estar presentes, todas as entidades de classe, todos os consultores ambientais da cidade, todas as entidades ambientais, para ver o que cada um pensa, para a gente construir um código ambiental conjunto. Olha que interessante, estou aqui, um abraço ao meu amigo Agostinho, que faz um grande trabalho na cidade, a questão dos loteamentos, um abraço a toda a equipe também, grande arquiteta, arquiteta, não é? Isabel, a nossa gestora também, que faz esse trabalho, o Calimério.
Um exemplo, imagina se na hora que vocês fossem lotear no município, a gente entregasse, igual existe na saúde, o Código Ambiental do município. Está aqui o código, um único documento, é só segui-lo. Acho que facilitaria muito. Nova Lima fez isso muito bem, então a gente tem que discutir isso todos juntos. Falando muito hoje, né, vice? Minha amiga, a mesa diretora. Eu tinha perdido o costume de falar muito, eles estavam estranhando. O vereador que subscreve, Paulinho, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer o ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da estaria competente, seja realizado o asfaltamento da rua José Monteiro de Araújo, da rua Sebastião Volgado, ambas na região do bairro Vilênio, um bairro extremamente importante, com considerável fluxo de moradores, tornando o asfaltamento uma medida necessária e urgente. Pessoal, só pontuar uma questão, tive informações, quero passar a todos os vereadores, que chegou um recurso federal da casa de 2 milhões, que vai fazer uma série de asfaltamento do bairro São Sebastião, isso é muito importante, inclusive, eu sei da Gerliene, a luta que ela tem também pelo asfaltamento, eu vi vários vereadores das Canjeranas, vereador Levi, então vai acontecer esse asfaltamento, quando o tempo vai acabando, eu vou começando a atropelar as palavras, você expira e começa de novo, perdão. Então, é extremamente importante, como eu digo, ali, um amigo Zé, lá do Clube Pica-Pau, que trabalha lá há muitos anos, ele fala, Guilherme, chega lá, da seca é poeira, na chuva é a lama, então não tem um mês de paz na casa dele, então vai ser feito esse asfaltamento, a gente pede também que essas ruas do Vieno, que é tão importante para a nossa cidade, sejam também incluídas, e outras demandas que nossos colegas vereadores que trazem com muita importância essa casa. Tudo indica que é do Maurício do Vôlei, que está chegando, mas eles falaram que já chegaram só uma parte dela, está chegando o restante, aí a gente confirma. O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando, por ministério competente, sejam instaladas lixeiras na rua Rui Barbosa. Eu ressalto que esse requerimento ele foi protocolado por mim em 11 de fevereiro de 2025. A gente teve uma resposta positiva que ia ser colocado, mas até hoje não foi, então a gente pede que coloque lixeiras na extensão da Rui Barbosa, uma via extremamente importante, e a gestão de resíduos sólidos, a gente está cobrando aqui a gestão de resíduos, mas tem que ser dado o exemplo também, colocando as lixeiras lá. Isso aqui é uma demanda que chegou por mim, pela minha amiga Carol, uma arquiteta fantástica, e também foi pontuado pelo Jonin, da Realidade Araguarina. Guilherme, gostaria de assinar com o senhor, isso aí já tem uns 4 anos que a gente pede. Duvido. Mas eu assino com o senhor. Uma grande honra, Débora, ainda mais vindo de Vossa Excelência. A gente sabe que, igual a Oliveira disse, pode parecer que está enxugando, mas o pano tem que ser grande para não desistir. Parabéns pelo trabalho. Só uma moção de aplauso aqui, apresento à mesa da Câmara, ouvido plenário dispensar as formalidades regimentais. Moção de aplauso ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais, a CREFITO, em reconhecimento aos seus 40 anos de fundação e pelo relevante trabalho desenvolvido em Minas Gerais, pautado na valorização da profissão, na defesa da ética e garantia de serviços de qualidade à população e na promoção da saúde. Que esta moção seja dada à ciência, a senhora Ana Cláudia Fontaroli, delegada de representação da política da microrregião de Uberlândia, que está o nosso querido município de Araguari, e o senhor Anderson Coelho, presidente da CREFITO, como expressão de gratidão e do reconhecimento dessa casa legislativa pela dedicação. Pessoal, na última semana, eu fiz alguns apontamentos, até a maioria da casa acompanhou, pedindo para aumentar o número de fisioterapeutas nas unidades de saúde do município. Está acontecendo muita cirurgia ortopédica no município, e se não tiver os fisioterapeutas para acompanhar isso, uma cirurgia pode ser até perdida. Então, olha que interessante quando a classe nos acompanha. A gente pensa que não, a classe veio aqui, o próprio Conselho de Fisioterapia veio de Uberlândia, tem representantes de Araguari, veio aqui no gabinete, falou dessa importância e nos referendou. Pessoal, para finalizar, até a Ana Maria, se puder ficar aqui, com só um comentário. Hoje vai ter o projeto de lei. Quero cumprimentar aqui a professora Aline, leve minha admiração ao professor Ricardo. Vai ter hoje o projeto de lei
da valorização dos professores. Eu falo que eu estou como vereador, mas sou professor. Então, não me furto de participar da docência, de partilhar, né, com vocês os momentos da sala de aula. Então, o que for decidido pelos professores, sabe que vocês têm meu voto e meu apoio, não só de vocês. A vereadora Débora pontuou muito bem também no grupo que estaria junto, Débora, presidente, estão todos aqui. Então, jamais essa casa vota contra a classe dos professores, e minha admiração em relação a isso. Muito obrigado. Isabel.